por um homem entrou o pecado no mundo. É a outra coisa que esse tipo de pensamento não aceita, não entende, não aceita, seja lá o que for, que a história humana, ela tem uma interrupção. Perceba que Deus cria todas as coisas boas, e que Deus cria o homem reto. Só que essa criação teve uma interrupção. Por que esses filósofos e pensadores falaram coisas como essa? Porque eles consideram que a criação de Deus, ela é ininterrupta. Ela não teve uma interrupção, ou seja, Deus criou as coisas mal, do jeito que é, e a coisa está mal até hoje. Mas não, Deus criou as coisas boas, Deus criou o homem reto, justo, perfeito, mas foi o homem que buscou invenção, e a sua invenção começa lá no Éden. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus, em uma ordem que Deus tinha dado, e a partir daí ele está se rebelando contra Deus. Entenda uma coisa, irmãos, quando o homem decide ir contra o que Deus havia proposto, o homem estava se rebelando contra Deus. Então, existe uma interrupção. Qual é a interrupção? A interrupção é essa, que Adão interrompeu aquilo que era bom. Não foi Deus, foi o próprio homem que interrompeu aquilo que era bom, que era perfeito, que era reto, que era justo. Então, se existe mal na sociedade, se existe injustiça no mundo, quem é o culpado disso? Nós somos culpados direto de todo o mal que existe no mundo. Isso teve inúmeras consequências. Uma das perguntas mais feitas talvez é: por que tanta guerra no mundo? Esse pensamento moderno, agora lá no ponto mais preciso ali, o marxismo, por exemplo, vai dizer que não, que esse pensamento, esse excesso de guerras no mundo, disputas e o mal do mundo, veio porque passou a ter uma coisa chamada propriedade privada. Ou seja, quando o homem começou a dizer isso é meu, o outro dizer isso é meu, o outro dizer isso é meu, ele diz, daqui a pouco um começou a desejar o do outro e começou grandes guerras no mundo. Mas não é este o problema. O problema é que nós mesmos interrompemos em Adão o curso da história que Deus estava escrevendo. E Deus já sabia disso, é óbvio, não estou dizendo que Deus tinha um plano B. Então, o próprio homem, ou nós mesmos, interrompemos aquilo que era bom, que era justo, que era reto. Um outro pensador, chamado Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer algo semelhante, inclusive o Karl Marx vai beber das ideias desse cara. Ele vai dizer assim, olha, o homem, em algum tempo na história, lá para trás, ele vivia sozinho, isolado e feliz. Sozinho, isolado e feliz. Só que chegou um determinado momento que esse homem decidiu viver em sociedade. Quando o homem começou a viver em sociedade, aí eles começaram a criar algumas coisas. Aí criou a propriedade privada, aí criou esse negócio de família, aí criou esse negócio de pai, de mãe, de filho. Mas não era assim, a gente vivia sozinho, isolado, e a gente era muito feliz. Só que ele não sabe explicar quando que foi esse tempo na história. São loucuras. É o que o Paulo vai dizer em 1 Coríntios, são loucuras. São só loucuras que esses homens falam. Porque a verdade é que o homem interrompeu o curso da história que havia sido criada boa, perfeita, reta, justa, e o homem mesmo é que interrompe isto. Na carta de Tiago ele vai dizer assim, de onde vêm as guerras, e as dissensões, e as disputas entre vocês? Ele diz, não vem disso? Do pecado que nos vossos membros militam? Então de onde vem guerras? Vem de propriedade privada, ou vem o fato do homem ter reunido em sociedade? Não veio disso. As guerras vêm porque nós somos pecadores, o nosso coração se encheu de egoísmo, se encheu de soberba, se encheu de toda sorte de pecado, e é por isso que o mundo é do jeito que é.